Então, bom dia a todos e todas. A gente está conversando hoje sobre conceito e função do contrato, uma visão econômica sobre esse instituto tão importante para a nossa sociedade. Se vocês tiverem alguma pergunta ao longo da nossa conversa, por favor, façam por áudio, porque eu tô para poder acompanhar, eu estou na página aberta da minha apresentação, então eu não estou vendo vocês, tá? Então eu não estou vendo o chat agora. Então façam por áudio, que daí eu retorno ali para a gente ver, para a gente conversar. Então, a ideia hoje é conversar sobre conceito e função do contrato, mas uma visão não dogmática, uma visão mais econômica, né? A gente tem o conceito clássico no direito civil do Vincenzo Roupo de contrato, como acordo de vontade, várias outras conceituações, mas eu quero trabalhar alguns aspectos mais da economia, obviamente também sempre puxando para as consequências jurídicas desse conceito. Né? Então, para a gente entender, eu acho que a primeira premissa, a primeira cuidado que a gente tem é que geralmente a gente tem o problema ou a característica do diferimento das prestações no tempo. Eu acho que eu falei na nossa última conversa que se a gente tivesse um produto que fosse transacionado no mercado spot, ou seja, pagamento contra a entrega do produto, e esse produto fosse facilmente verificado, você provavelmente não precisaria ter um contrato como a gente entende hoje. Claro que no Estado moderno, na sociedade moderna, ainda que você não tenha um contrato típico, existem obrigações de ambas as partes. O dinheiro de quem paga não pode ser dinheiro falso, por exemplo. Quem vende tem as garantias, conforme a natureza da transação, garantias do ordenamento, se for uma transação de consumo, se for uma transação civil, a questão os vícios redibitórios devem ser a lei trata disso, então existe sempre um pano de fundo, mas no geral a gente não precisaria numa transação spot de uma coisa simples, passível de vistoria, de inspeção, não precisaria de um contrato, não precisaria de um conjunto de direitos e obrigações recíprocos para regular a performance futura. Quando a gente introduz o elemento tempo na relação, é que o problema se torna um pouquinho mais complicado. Né? Essa aqui é uma citação do Nathan Oman, num livro que eu acho muito interessante, que fala da dignidade do comércio, é uma defesa da fundação moral do contrato como mecanismo de promoção do bem-estar social. Tá? E ele explica isso, olha, o problema é o tempo. Quando transações spots geralmente não tem muito problema. Né? Richard Posner fala a mesma coisa também. A performance contratual geralmente ocorre ao longo do tempo, né? Ao invés de estar completa no instante que o contrato é assinado. E ele diz mais que isso não é uma característica acidental da instituição, essa é uma característica central do contrato. Tá? E existiria pouca necessidade para contratos ou para os remédios legais pela quebra de contrato, se a gente não tivesse esse fator tempo, se a gente não tivesse o problema ou a característica das prestações diferenciadas ou a serem feitas ao longo do tempo. Então, esse é o nosso característica central, essa prestação diferenciada. Isso abre uma série de questões. Outra característica do contrato, ou diretamente ligado, é que a gente está falando em regulação de comportamento futuro, quando a gente fala em contrato. Né? Então, alguma visão basicamente econômica do Oliver Williamson, que é prêmio Nobel e que escreveu sobre problema de hold-up, integração vertical, ele diz que o contrato é um acordo, né, entre dois ou mais atores que é suportado por expectativas recíprocas e comportamentos. Né? Então, a nossa questão é que o contrato regula comportamento futuro e essa regulação costuma exigir tanto prestações positivas, fazer coisa X ou entregar coisa X na data Y, quanto condutas negativas ou abstencionais, né? Não fazer coisa W no espaço de tempo K. Agora, puxando um pouquinho mais para o jurídico, Enzo Roupo, não o Vincenzo, tá? O Enzo Roupo diz
que o contrato não é um elemento da realidade física, cuja existência se constate. E a formação do contrato é um processo. Por que eu trouxe formação do contrato? Porque uma das questões, uma das principais, um conjunto muito rico de discussões é sobre a formação do contrato, né? Então, a nossa primeira pergunta, talvez para entender o conceito e a função do contrato, é quando existe um contrato. E eu trago aqui um exemplo, que eu acho muito interessante, eu discuto muito com meus alunos da graduação no societário, mas eu acho esse contrato muito interessante. Não sei se você já conhece essa controvérsia, mas é o caso Rodolfo Landim contra Eike Batista, que foi julgado no TJ do Rio de Janeiro. Não sei se vocês vão lembrar da OGX na primeira década desse século. A OGX foi um grande operador, tinha pretensões de ser um grande operador privado no setor de óleo e gás. Na época, 2007, que fez a sua oferta pública de ações, sua abertura de capital, foi a maior abertura de capital da história do mercado de valores imobiliários brasileiro. Foi, na época, 7 bilhões, a gente depois teve maiores, mas na época foi a maior de todas, e foi uma trajetória de foguete, né? Subiu de uma maneira incrível e caiu também tão rapidamente quanto, né? Mas o fato aqui é que antes da queda, antes do debacle, o Eike Batista, que é vamos lá, controlador, não diretamente, ele obviamente tinha uma offshore, tinha uma estrutura societária para ser controlador, mas ele era o aspas, dono do grupo X, da holding, inclusive da holding OGX, que era a holding de petróleo e gás do grupo dele. E ele, uma das práticas que ele teve, isso é muito interessante a gente entender o contexto, foi, vocês sabem que o mercado de petróleo e gás no Brasil é extremamente regulado, ele não é um monopólio legal da Petrobras na maior parte das atividades, algumas são, mas mesmo assim a Petrobras é o grande player e os agentes privados têm uma participação menor, então ele foi contratar executivos da Petrobras. Um desses executivos é o Rodolfo Landim. O Rodolfo Landim era um executivo já bem sênior da Petrobras, foi contratado pelo Eike, e antes da abertura de capital, eles fizeram alguns roadshows, né? Roadshows, para quem no societário, é você fazer uma apresentação da sua empresa para formadores de mercado, né? Para bancos, para investidores institucionais, fundos de pensão, para você promover a sua futura abertura de capital, a sua intenção de abertura de capital. E eles fizeram isso na Europa e foi tão bem sucedido que na volta para o Brasil, provavelmente na primeira classe da British Airways ou da Latam, o uísque estava sendo distribuído com prodigalidade, tinha bastante uísque, e apareceu um determinado momento um guardanapo que o Eike Batista assinou, que tinha esse texto, tá? De Eike Batista para Rodolfo Landim, meu amigo. Após vários meses trabalhando com você, constatei que você pertence ao pequeno e seleto grupo de pessoas muito raras e muito especiais que conheci na vida. Você é transparente, ético ao máximo, profissional, competente e disciplinado. Um homem do bem. Gostaria de convidá-lo a fazer parte de minha holding, como cavaleiro da Távola do Sol Eterno, fiel guerreiro e escudeiro, um grande amigo. Em vez de uma bela espada, você receberá 1% da holding, mais 0,5% das minhas ações da MMX. Acho e quero que você tenha o mesmo número que os outros diretores. Uma das coisas mais gostosas da vida é trabalhar com amigos competentes e fiéis e dividir riqueza criada. Você merece. Do amigo Eike Batista. O Eike Batista. Bom, temos um contrato aqui. Rodolfo Landim se tornou proprietário de 1% das ações da holding e de 0,5%
das ações da MMX, das ações que o Ike detinha na MMX, ou, na verdade, a pergunta melhor é, esse guardanapo é um contrato? Obviamente, se a gente tem uma decisão do Tribunal de Justiça, alguém não concordou com alguma coisa, né? Alguém não concordou com alguma coisa. E a nossa discussão é, o que constitui um contrato? Uma promessa dessa natureza constitui um contrato? O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que não. Eles entenderam que primeira sentença, deixa eu mostrar a primeira sentença, a questão que foi levada é se isso era uma proposta válida ou se era uma declaração programática, uma afirmação idealística, não se traduzindo em proposta no sentido jurídico. Tá? O TJ do Rio entendeu que, mantendo a sentença, entendeu que aquilo era apenas uma declaração programática e não uma proposta no sentido jurídico. Tá? Controvérsia em relação ao valor jurídico do documento, e a conclusão do TJ foi que a proposta para produzir os efeitos do artigo 427 do Código Civil deve conter as cláusulas indispensáveis para a validade do próprio contrato. Manuscrito precário firmado pela parte ré, sem o valor jurídico pretendido pelo autor, improcedência. Eu vi um pouquinho sobre vocês, e por incrível que pareça, a gente pensa assim, olhando de fora, bom, peraí, temos um executivo experimentado, temos um empresário experiente que talvez que está tocando o que era na época o principal conglomerado privado do Brasil, e eles fazem uma proposta no guardanapo que depois, obviamente, por N razões, a gente teria que entrar nos fatos, por que não foi, se o Landim, no dia seguinte, depois da ressaca, procurou o Ike e disse, Ike, tá vendo esse guardanapo aqui? Lembra? Vale ou não vale? São questões das mais interessantes, mas o que eu ia colocar para vocês, antes da gente discutir um pouquinho sobre isso, é incrível o número de vezes que situações, não digo semelhantes, mas situações que têm algum ponto de contato com isso, acontecem. Pessoas, por exemplo, que trabalham anos e anos e anos em determinado grupo empresarial, muitas vezes familiar, e acham que são, aspas, donos ou têm algum direito societário sobre isso, e não tem nenhuma titulação jurídica adequada. Então, isto acontece, e acho até que são discussões muito interessantes, a gente não vai ter agora, mas são discussões muito interessantes, sobre por que isso acontece. Mas esses dias mesmo, não posso dizer os nomes, infelizmente, mas esses dias mesmo houve uma transação societária em que um membro da família entendia que ele tinha direito a uma parte das cotas objeto da transação, e que, porque ele sempre trabalhou junto, e ele tinha e-mails dos outros membros da família dizendo, não, isso é nosso negócio, mas ele não tinha cotas na junta comercial. E aí entrou um outro grupo econômico, comprou essas cotas todas, uma transação aqui na cidade, e é impressionante a quantidade de vezes que situações semelhantes vão se reunir. Em que medida, o que caracteriza o contrato? Né? Essa é uma questão premente, nesse caso, propostas, memorandos de entendimentos, claro que tem uma técnica para isso, mas o que te faz? Se, por exemplo, se você trabalha numa loja, uma empresa da sua família, e você não é cotista, mas você tem funções gerenciais, e os outros membros da família dizem, não, esse é o nosso negócio, você se apresenta perante a sociedade como dono, e aí? Isso te dá algum conjunto de direitos? Existe um contrato, no caso específico de sociedade, mas a gente pode pensar, por exemplo, eu acho que alguns de vocês têm experiência, por exemplo, com representação comercial, né, ou com outros contratos de colaboração. Em que medida você tem contratos e obrigações? E quem olha de fora fica pensando, mas espera aí, são pessoas experientes, são pessoas experimentadas, que conhecem a realidade do mercado, parariam num determinado momento para contratar e colocar no papel de uma maneira ajustada os direitos e obrigações que entendem que se devem reciprocamente. E a verdade é que isso nem sempre acontece.
E aí, por isso é que a gente vai ter um ótimo seminário sobre a formação do contrato, né? Quem é que vai ficar com formação? Quem que ficou com formação aqui? Acho que não tem, acho que não tem específico sobre formação, mas a gente vai conversar sobre isso, tá? Então, um conjunto de questões que o contrato traz é sobre a sua formação. E as respostas aqui do direito brasileiro são diferentes, por exemplo, do direito americano, porque no direito americano se exige existe um instituto que a gente não usa aqui, que é o consideration, né? Que é a vontade de se sentir contratado, né? Isso e a reciprocidade, tá? Então, só para a gente saber, alguém já teve alguma situação, não precisa ser necessariamente societário, mas de contrato de colaboração que queira dividir com a gente sobre essa questão de uma das partes achar que tem um contrato, achar que tem um conjunto de direitos e a outra não, e não existir uma forma jurídica, uma forma escrita? Alguém quer dividir alguma experiência? Bem, professor, posso falar aí um pouquinho? Claro que assim, a gente sempre parte da premissa que o contrato deve ser escrito, né? Isso gera segurança e garantias. Mas, por exemplo, na representação comercial ainda é muito comum os contratos de forma verbal. E isso é reconhecido até jurisprudencialmente, né? Mas, para reconhecimento desse contrato, é necessário, claro, tu validar alguns tipos de prova. No caso, uma contratação. Foi feita por e-mail, foi feita pelo WhatsApp. Há uma forma de uma parte chegar à outra, né? E elas ajustarem comissão, ajustarem a área de atuação. Então, vai esse tipo de prova para realmente demonstrar que há um contrato de representação. Emissão de nota fiscal, né, a troca de informações com o gerente, com os supervisores, também existe. Então, nesse caso de representação comercial, por exemplo, tem que amealhar vários tipos de provas para demonstrar que realmente era um contrato de representação comercial. Esse caso do EIC é bem interessante, eu não conhecia mesmo. Não, o caso do EIC é bem interessante mesmo. Aí daria para avaliar, claro, imagina na época, né, a questão financeira que era envolvida, né, então acho que se avalia isso também, e a forma como foi realizado. Eu, nesse caso, quando apareceu ali a primeira parte ali, eu já tinha ido pelo entendimento do tribunal também. Eu acho que se fosse julgador, aí eu ia pelo mesmo entendimento. Eu acho que ali não estaria caracterizado, do meu ponto de vista, assim, de repente era uma conversa, uma promessa, algo nesse sentido. Mas é bem específico, né? Não, aí cada caso tem que ser analisado na sua especificidade, né? Não, eu digo ali no caso do EIC, eu entendo o argumento pela não configuração do vínculo negocial e tal, mas eu também acho que há argumentos do contrário, porque ele, mesmo sendo um documento precário, etc., ele coloca ali questões bem específicas, né? Ele coloca percentuais de sociedade e tal, que normalmente uma pessoa que fosse fazer uma promessa vaga, fosse fazer só colocar uma ideia, não especificaria tanto, né? Mas eu penso que demanda também uma questão de validade jurídica, de obrigação, né? Seria ter uma parte societária, teria que inserir isso num contrato, e averbar na junta comercial, algo nesse sentido. Né? Não, eu entendo. Então, eu penso que daquela situação em si, ela deveria ensejar uma consequência, digamos assim, né, jurídica para ter validade. Tem até a questão da própria capacidade, eu não sei se isso foi discutido no processo, mas deve ter sido discutida a questão da capacidade dele no momento que ele firmou aquela obrigação e tal, mas o que me chama a atenção é que é uma coisa bem específica, né, então daria para argumentar que não existem dúvidas quanto à intenção dele naquele momento, porque se ele coloca ali 1% da hold, mais 0,5% das ações da MMX, não, acho que é diferente, assim, de uma promessa vaga, sabe, vou te dar um carro, uma coisa assim que não tem detalhes, não tem minúcias da obrigação. Tem uma série de outras questões aí que
acabou sendo... A sentença discute a parte das questões, mas, por exemplo, uma questão que eu não vi muito esclarecimento é o receberá. Receberá se pressupõe uma doação ou pressupõe que um direito de aquisição em, sei lá, em condições diferentes das beneficiadas, como se fosse uma espécie de são stock options, porque stock options tem que ser adquirida, tá? Só para lembrar que geralmente não são doadas. Então, quando se diz receberá, o que é o receberá? É um receberá gratuitamente? O que me chamou a atenção foi esse verbo de ação, né? Receberá, né? Eu também, a hora que eu li, eu também me atentei a essa questão do verbo. Então, não sei, de repente teve a questão... ok, vai receber como qualquer um no mercado, você vai poder participar da oferta pública. Então tem uma série de questões ali, mas o tribunal saiu pela inexistência de proposta, né? Não ser a proposta, é uma mera declaração de intenções. Tá? Alguém mais, alguma coisa sobre isso? Professor, um outro ponto que me chamou a atenção, na verdade, aí eu acho que ainda que tivesse sido considerado como proposta, o artigo 428 do Código Civil, ali no inciso 1, ele diz também que, se feita sem prazo, que é o que me parece, entre pessoas presentes, ela tem que ser aceita imediatamente, sob pena de não ser mais obrigatória entre as partes. E talvez por essa linha já fosse suficiente para, digamos assim, o processo ser julgado em favor do Eike Batista. A não ser que houvesse comprovação de que ele aceitou naquele momento a proposta em si. Não, pode ser, esse detalhe eu não lembro, mas não sei, o fato do Rodolfo Landim estar demandando para fazer valer o cumprimento do que ele considerou a proposta deve indicar que ele aceitou, né? Não sei, mas é um bom argumento. Ó. Tipo assim, não, você não aceitou agora formalmente, Rodolfo, você disse, eu vou pensar, e aí no dia seguinte não valia mais. Pode ser, não sei, mas não me lembro de ter alguma coisa específica sobre isso no processo, teríamos que ler. Bom, deixa eu continuar aqui, cadê? Aqui. Vamos lá, então, vejam como tem questões muito interessantes, a gente poder... Procurando, a gente encontra muita coisa muito interessante. Bom, tudo bem, mas vamos pressupor agora que a gente já tem um contrato. Qual é a função do contrato, pelo menos do ponto de vista econômico, né? A gente tem que entender que regular o conjunto de compromissos, obrigações, prestações, contraprestações, né, de forma a satisfazer as demandas específicas, já é um custo de transação. Não é impossível que a gente tenha prestações complexas que são um acordo de vontade para prestação complexa sem um contrato formal detalhado. É muito arriscado, mas não é impossível. E aí você vai ter, desde que tenha um acordo de vontade, a gente tem um contrato. Mas o ponto aqui, isso é muito importante para entender o contrato sob o ponto da economia, é que, bom, contratar já é um custo de transação, mas nós partes consideramos que esse custo ex ante provavelmente reduzirá outros custos ex post, ou seja, vale a pena contratar porque os riscos e o custo futuro de não contratar, pelo menos de não contratar de forma detalhada, quando no momento da performance, provavelmente vai ser maior do que o custo de contratar antes e definir de forma mais detalhada as obrigações da parte, né? Então, as partes entendem, o pressuposto aqui é que as partes entendem que vale a pena incorrer nesse custo presente, nesse custo antecipado, custo de contratação, custo de perder tempo no início do cumprimento da obrigação contratual, custo de contratar advogados, custos de fazer viagem para cá e viagem para lá para negociar. Isto vale a pena, né? Porque é uma redução de custos futuros. Essa é uma premissa. Tá?
Então, nós chegamos à conclusão que vale a pena ter, as partes envolvidas chegam à conclusão que vale a pena ter esses custos iniciais para reduzir custos futuros, e a redução de custos futuros consiste no quê? Consiste exatamente no detalhamento das obrigações. E aí, lembrando do conceito de contrato como mecanismo para permitir que se obtenha o uso mais valioso para que os recursos cheguem ao seu uso mais valioso depois de uma transação, aí a gente tem o contrato. Eu dei um exemplo bem simples aqui que vai nos ajudar, mas imagine a situação fática que o contratante A deseja um determinado bem. Eu coloquei aqui um bem mais sofisticado, uma turbina de geração de energia, que em parte é commodity, em parte não é, no sentido de que existem algumas especificações de prateleira, muitas vezes até pronta entrega, mas muitas vezes não, é sob medida, e mesmo quando você tem a contratação de alguma coisa mais padronizada, ela não costuma estar disponível na prateleira, ela tem que ser objeto de contratação e para entrega futura. Tá? O contratante A valoriza essa turbina que ele vai querer com as especificações que ele determinou, em 1.000 unidades, o que significa, vocês já sabem, que ele, primeiro, ele pagará qualquer valor até 1.000 unidades, porque ele entende que ele vai conseguir fazer um uso desta turbina superior a 1.000 unidades monetárias, tá? 1.000 qualquer índice de valor, aí. Pode ser 1.000 bitcoins, pode ser 1.000 euros, pode ser 1.000 reais. O contratante B, por outro lado, ele tem um maquinário, ele tem a expertise, ele tem a mão de obra, ele tem os insumos, ou ele pode comprar no mercado, e ele vai ter um custo de 500 unidades para produzir, e venderá por qualquer valor superior a 600. Ele acha que não vale a pena, ainda que o seu custo seja apenas 500 unidades, ele tem uma expectativa de retorno do capital, ele tem um custo de oportunidade de 600, ou seja, ele não vai vender por apenas 1 centavo a mais do que seu custo, ele vai ter um sobrepreço de 600. E aí a gente tem um espaço de contrato. Qual é o espaço de contrato aqui? O espaço de contrato é qualquer valor entre 600 unidades e 1 centésimo de unidade e 999 unidades e 99 centésimos. Mas o preço, né, é apenas um dos elementos do contrato. Provavelmente, na maior parte dos casos, o elemento mais saliente, que mais salta aos olhos, né? Mas a gente tem prazo, tem garantia, tem inspeção, tem qualidade, tem as condições de pagamento também como características ou elementos do contrato. E aí, para que o contrato serve? Para regular padrão de conduta e obrigação de performance sobre todos esses elementos e muitos outros, né? E quanto mais específico o contrato, mais caro, em regra, terá sido sua elaboração, mas, por outro lado, por mais caro que ele tenha sido nesse momento inicial, a expectativa das partes é que ele, na verdade, está reduzindo custos da incerteza do cumprimento da obrigação. É claro que a economia, os agentes econômicos vão buscar redução de custos, mas vão fazer isso num trade-off, né? Menos custo, mas sem sacrifícios, ou pelo menos sem um sacrifício desmedido de segurança jurídica, né? De certeza, de compliance do contrato, de cumprimento. Tá? Então, quanto mais específico o contrato, e a minha conclusão aqui, mais caro, em regra, terá sido a sua elaboração. Mas também a gente vai lembrar que existe um fenômeno nos contratos chamados de industry learning. O que é o industry learning? O industry learning é quando você... Opa, perdi a minha apresentação. Vou recompartilhar, mas enquanto eu recompartilho agora, industry learning é o seguinte: o setor econômico aprende ao longo do tempo. O setor econômico aprende ao longo do tempo. Como que ele faz isso? Olha, com a replicação de padrões. Tem alguns artigos americanos, depois eu posso mandar para você. No Brasil não conheço nenhum, mas tem alguns artigos americanos que mostram que ao longo do tempo, contratos muito semelhantes, ou usados para finalidades muito semelhantes, vem o padrão da indústria, e a gente tem que lembrar que é claro que
a habilidade individual, a qualidade individual dos advogados e negociadores contratados importa, mas existe um padrão do setor, né? Dois setores específicos. Então, ao longo do tempo, por exemplo, não me lembro, acho que é do John Coates, se não me falha a memória, mas eu acho para vocês depois. Ele faz um argumento, ele acompanha a evolução dos contratos de fusões e aquisições ao longo do tempo. E tirando a parte do contrato que aumentou em função de novas exigências regulatórias, as partes tradicionais sobre preços, contingências, outras partes, aumentaram em tamanho e detalhamento. Tá? Então, existe um aprendizado do setor econômico. Ou, em outras palavras, existe um aprendizado das técnicas de contratação dos profissionais que trabalham com contratos no setor econômico. Tá? Mas, mesmo assim, o contrato vai ser sempre incompleto e isso nos leva a uma outra série de problemas ou outra série de situações. Tá? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre algo que talvez soe como uma surpresa, mas eu pretendo demonstrar que não é assim tão surpreendente. É que, muitas vezes, contratos não importam no âmbito da relação. Vou além. Muitas vezes, mesmo contratos extremamente complexos, cujo objeto seja economicamente muito significante, às vezes não importam muito, tá? E o Nathan Norman, de novo, diz que, na prática, contratos formais, frequentemente, têm muito pouco a ver com os processos complexos de cooperação e acomodação mútua que caracterizam as práticas negociais. O ponto aqui e eu não sei se tem alguém que trabalhe dentro de uma empresa que seja advogado interno e não profissional autônomo, advogado externo, mas a verdade é que, muitas vezes, enquanto você está satisfeito com a performance contratual da outra parte, você simplesmente não dá muita bola para o contrato. Tá? Isso é assim no mundo inteiro. E o contrato, nessas situações, vai servir mais para um guia no caso de insatisfação com a performance contratual. Ou seja, você vai lembrar das cláusulas contratuais e das obrigações e dos prazos e dos detalhes se o outro lado estiver fazendo alguma coisa que você não gosta, estiver te decepcionando do ponto de vista contratual. Mas, na prática, tem uma ampla literatura que mostra que nas transações empresariais, mas vale também para as transações de consumidor, dificilmente alguém vai prestar atenção no contrato de consumo se achar que está adequado o fornecimento, se achar que o bem ou o serviço te satisfez. Sei lá, ninguém se preocupa com um prazo de entrega de 5 dias se você recebeu em 15 e não precisou do produto antes dos 15. Ou ninguém vai, vai se preocupar muito com o consumo de energia, se o consumo de energia não for exatamente aquele que foi prometido, mas o produto funciona bem. Então isso vale em toda e qualquer relação negocial. O contrato, ele é um guia geral, mas na prática as pessoas não costuma existir uma cultura empresarial de, havendo uma satisfação geral com a prestação da outra parte, de entrar no contrato e ir cláusula a cláusula para tentar descobrir onde houve descumprimento. Então, os contratos eles funcionam menos como guias de cooperação, como diz a Lisa Bernstein, e mais como armas que são utilizados, são lembrados quando se quebra a confiança e a insatisfação contratual é tão grande a ponto de levar um contrato para um litígio ou pelo menos para uma renegociação forçada. Tá? Então, essa é a situação. É claro que existem setores econômicos, e é importante a gente entender que o contrato ele tem que ser entendido na realidade do setor econômico, que se ajusta. Por exemplo, se a gente pensar em contratos de construção de grandes obras de infraestrutura, que é um contrato que, pela sua natureza,
tende a ter fricções, porque ele, por melhor que tenha sido, por mais que tenha seguido os padrões de contratação do setor econômico, ele tende a ter pontos de dissenso, e esses pontos, mais do que isso, qualquer pessoa do setor econômico vai concordar que quanto mais esse dissenso permanece, maior ele tende a ser, a amplitude, a ponto de a gente ter nessas obras de infraestrutura contenciosos absurdamente altos, e o setor reagiu com a inserção de técnicas de administração de conflitos ao longo da relação contratual. Então, no setor de infraestrutura, a gente tem dispute boards, a gente tem, cada vez mais comum, a gente tem outros mecanismos que visam exatamente impedir que essa fricção, que esse dissenso se acumule e leve aí a resultados negativos para todos os envolvidos, tá? O contratante, o contratado e os futuros usuários, né? Se a gente pensar, por exemplo, em termos de obra pública, tá? Então, tem essa técnica aqui, e inclusive a gente tem uma dissertação de mestrado muito boa, né? Foi orientada pelo professor Petef, do Marcelo. Como é que é o sobrenome do Marcelo? Marcelo, exatamente sobre contratos de dispute boards, e a gente tem, aliás, o Petef já orientou mais de uma boa dissertação de mestrado nessa área de contratos de infraestrutura. Tá? Vale a pena vocês darem uma olhadinha no que os seus antecessores fizeram, porque esse é o patamar mínimo, né? Vocês têm que ser melhor do que aqueles que vieram antes de vocês, tá? É o que se espera. Então, é importante a gente ter essa característica do contrato e pensar o contrato nesse contexto também. E agora, voltando a falar sobre as soluções para a incompletude do contrato, eu quero só adiantar elas, e eu vou meio que deixar em aberto, porque seria uma outra conversa inteira. Bom, primeira solução para a incompletude do contrato é não contratar, né? Simplesmente, no nosso exemplo da turbina, olha, a gente não contrata. É ruim para todo mundo. Vocês perceberam que se aquele contrato for cumprido adequadamente, vai ser bom para o vendedor da turbina, vai ser bom para o comprador da turbina, vai ser bom para a sociedade. Então, não contratar é uma solução, mas talvez não seja a solução mais eficiente, a solução melhor. Você pode, aí, obviamente, buscar outros fornecedores, e aí talvez a gente tenha, do ponto de vista social, uma solução adequada. Mas, então, a primeira solução é não contratar, ou não contratar com aquela parte específica. O segundo conjunto de soluções é não contratar no mercado. O que quer dizer isso? Quer dizer que, olha, em função dos custos de transação que a gente tem ao contratar no mercado, incerteza quanto à performance, a entrega, dificuldades de negociação específica, eu não quero contratar no mercado, eu quero produzir dentro da minha estrutura. Diferentemente do mercado, onde a gente tem relações horizontais, onde a performance, o conteúdo da obrigação tem que ser adequadamente definido, internamente eu tenho relações verticais. E significa, ou como se dizia antigamente no direito anglo-americano, anglo-saxão, eu tenho relações de master and servant, mestre e servo. É claro que hoje em dia também lá não é mais master and servant law, é labor law, né, de trabalho, e obviamente tem um background, mas existe o comando, existe a ordem, existe a subordinação. Então, talvez, se eu tenho todos esses custos, a fricção, e se eu tenho as condições de contratar, de fazer dentro da minha estrutura interna, eu vou fazer a contratação interna, que é a firma, né, que é o uso da firma, que é a relação de subordinação, que no Brasil a gente chama CLT, vou produzir internamente. Pode ser uma opção, eu reduzo uma série de problemas, eu reduzo uma série de custos e aumento outra. Tá? Então, é sempre um custo-benefício do empresário. Tá? Então, vem daí, inclusive, essa questão de quando fazer dentro, quando fazer fora, é a questão que o Coase começou a responder no Theory of the Firm, que levou ele a
junto com o problema do custo social, a ganhar o Nobel de 93, né, de economia. São basicamente 2 artigos. Quem ganha o prêmio Nobel sempre ganha pelo conjunto da obra, mas basicamente ele tem 2 grandes artigos. Um de 1937, que é a teoria The Theory of the Firm, onde ele estuda isso, onde ele senta e vê, olha, por que algumas contratações acontecem no mercado e outras acontecem dentro da entidade empresarial, né? E ele chegou, olha, porque às vezes faz mais sentido contratar dentro da entidade empresarial, né, onde a relação é verticalizada, é uma relação de empregado execute, obviamente dentro do contexto legal, né? O empregado não pode ser forçado a executar alguma coisa que seja ilícita, alguma coisa que não faça parte do escopo geral que a lei permite no âmbito da relação de trabalho, mas precisa, você não tem tanto problema do tipo, você não precisa contratar todo dia com o empregado. O empregado, hoje você vai fazer 50 carburadores. Não, o empregado vai trabalhar, as condições gerais já estão pré-ajustadas, ele vai trabalhar das 8 às 5, com 1 hora de almoço. Isso reduz uma série de custos. Aumenta outro? Aumenta, porque você vai pagar salário, independente, produziu 5, produziu 50, é o mesmo salário. Mas tem uma série de vantagens. Evita uma série de custos, sujeita a uma série de outros. A terceira opção, usar mecanismos de preenchimento de lacunas, né? Por exemplo, o que é o Código Civil, se não uma grande lei padrão que preenche uma série de características do contrato quando as partes resolvem não fazer. Estou falando, obviamente, daquelas normas que não são ordem pública. A ordem pública não pode ser afastada pelas partes, mas naquelas que são apenas lá, que são standard, se as partes não contratam de forma diferenciada, né? Por exemplo, no trespasse, a cláusula de não concorrência. Se as partes nada falam, existe uma obrigação de não concorrência. Vocês não precisam discutir, as partes envolvidas no contrato de trespasse não precisam discutir se há ou não uma obrigação de não concorrência. A lei diz que há. Se vocês querem que não exista e que o vendedor possa voltar a concorrer, é só colocar no contrato. Então, essa é uma forma de preenchimento da lacuna. Usos e costumes, interpretação contraproferente e assim por diante. As partes também podem depender de negociação futura. Ok, vamos acreditar que é do interesse comum de ambos, que caso ocorra alguma divergência sobre interpretação de cláusula ou sobre uma divergência sobre existir ou não determinada obrigação que não está expressamente pactuada, mas que é necessária, ou pelo menos se não necessária, pelo menos aprimora a prestação, vamos sentar para negociar. Isso é muito comum nos contratos relacionais, né? Isso é muito comum. Essa negociação pode ser uma negociação apenas entre as partes, ou elas podem já contratar que elas se valerão de facilitadores, mediadores, geralmente, né? Elas podem também entender que vão interpretar e completar o contrato por terceiros, árbitros ou juízes. E aí o árbitro ou juiz vai interpretar o contrato, vai dizer, olha, essa obrigação existe, essa obrigação não existe, essa obrigação aqui, essa cláusula deve ser interpretada dessa maneira. E a gente pode ter, e a gente está falando aqui, geralmente árbitro e juiz ele funciona quando você tem divergência, mas não é impossível, e em alguns setores isso já acontece, você tem um terceiro que vai ter uma opinião vinculante sobre a incompletude do contrato, não judicial, que é o seguinte, olha, ele vai ser a pessoa que vai definir o contrato. Olha, tem uma obrigação aqui, a parte A entende que a parte B deveria ter feito determinada coisa, a parte B diz que não deveria ter feito. Esse terceiro vai dizer, olha, no âmbito da relação, antes que exista um litígio, vai dizer, tem que fazer. E as partes se comprometem a aceitar isso, né? Quando a gente geralmente fala em árbitro ou juiz, a gente está no âmbito de um descumprimento já, a convicção de uma das partes que a outra descumpriu uma obrigação, causou prejuízo e assim por diante. A gente pode ter uma situação simples de indefinição e um terceiro, aspas, completador dessa indefinição. A diferença desse terceiro
completador, desculpa a palavra horrível, mas acho que é o que fica mais fácil de entender, é diferente do mediador, porque o mediador não tem vinculante, ele pode propor soluções, ele vai ouvir as partes, vai entender os interesses, a gente tem técnicas para isso, mas ele não vai ter uma posição vinculante, ele não dá uma decisão. O mediador, por definição, nada define, né? Ele ajuda as partes a encontrarem um caminho comum. A gente pode ter esse terceiro facilitador, que é um adjudicador que diz, olha, vai ser desse jeito. Tá? Antes de ter litigiosidade. O árbitro ou o juiz vão dizer, A está certo, B está certo. Tem só esse terceiro funcionaria entre a mediação e entre essa litigiosidade. E o futuro, que está começando a ser discutido, que é o preenchimento da incompletude por inteligência artificial. Tá? Eu escrevi alguma coisa bem introdutória sobre isso, um artigo sobre contratos algorítmicos. Se alguém trabalha para o mercado financeiro, já conhece smart contract, já conhece cláusulas autoexecutórias, mas contratos algorítmicos no futuro tem mais espaço do que isso, né? Porque os smart contracts, né, os contratos autoexecutáveis, na verdade, o que eles fazem é verificar a ocorrência de um evento futuro e verificar essa ocorrência por meio de uma fonte terceira isenta, confiável, aplicar determinada cláusula. Por exemplo, você tem uma conta custódia, se houve uma determinada cotação, um determinado evento lá fora que autoriza, que é o gatilho do cumprimento, libera recursos para a parte A ou para a parte B, conforme o caso. Contratos algorítmicos têm muito mais potencial. Você pode ter, por exemplo, a completude da obrigação ou da forma de cumprimento da prestação pela máquina. Tá? Isso ainda não é comum, mas o futuro vai ser por aí. E uma outra solução para o problema da incompletude do contrato é não contratar. Agora, de novo, o que é isso? Optamos por contratar no mercado, é um contrato relacional, mas está dando muito atrito, não está mais, uma parte depende demais da outra, a controvérsias significativas sobre cumprimento. Então, como é que você faz? Você extingue o ambiente de mercado, extingue o papel do mercado na transação mediante integração vertical, mediante fusão ou aquisição. Você compra. Né? Por exemplo, no caso de um representante comercial, o que você faz? Você torna ele teu empregado. Pode ser uma solução. No caso de um fornecedor de peças indispensáveis para o teu maquinário, para o teu produto final, você incorpora ele. Acaba com toda a dificuldade de contratar, a insatisfação na definição das especificações do produto, nos prazos de entrega. Acaba com isso. Olha, comprei você, pronto. Agora, o que era mercado virou contratação interna, tá? Isso é uma outra forma. Outra premissa que sempre permeia a discussão do contrato, né? A desigualdade das partes. E aí a gente já falou sobre isso na aula passada, mas o fato é que a assimetria de informação, a assimetria econômica sempre existe, mesmo entre empresários, apesar do que fala Lei de Liberdade Econômica, a verdade é uma só. Dificilmente a gente vai ter duas partes tão informadas sobre o objeto do contrato, com igual informação, mas a verdade é que isso não é tão relevante, tá? A verdade é que a gente tem que trabalhar com isso. Mas o Estado, ele muitas vezes responde. Quando há uma demanda social muito grande para que o Estado intervenha visando equacionar ou reduzir os problemas decorrentes dessa assimetria, o Estado responde. Responde como? Responde regulando, seja em lei, seja naqueles setores em que a lei permite regulação, né, regulação infralegal, impondo proibições e deveres. Deveres geralmente de informação, mas que também podem ser deveres de qualidade mínima, de preços máximos. Isso gera várias discussões sobre o problema do paternalismo. A gente tem modernamente Cass Sunstein, Richard Taylor falando de empurrõezinhos, de nudges e de paternalismo libertário, do tipo as pessoas não conseguem muitas vezes, quem se interessar, tem uma literatura muito grande sobre isso, não conseguem muitas vezes ter toda a informação, e talvez seja bom que
o Estado tome essa decisão. Ele tem palestras e apresentações sobre a opção de não escolher, né, o choosing not to choose, que é muito interessante, que muitas vezes a melhor opção para uma pessoa não informada é não escolher e se ater à preferência, a preferência não, a regra legal, a regra padrão, porque se pressupõe que essa regra padrão foi feita por um regulador que defende seu interesse, se a pessoa for a parte que tem menor informação, menor condição econômica, e assim por diante. Trabalha-se muito em psicologia comportamental e política regulatória com a questão dos nudges, né? Ou seja, você dá direito de escolha, mas desenha a arquitetura de escolha de uma maneira que a pessoa provavelmente vai escolher a alternativa que é melhor para ela, ainda que existam outras, tá? Ainda que ela seja livre para escolher, você faz o nudge. Isso aí tem a ver com o que diz respeito à política pública, à alimentação, os mais diversos setores de regulação, opção por fornecimento de energia, verde, não verde, mais barato. Então tem previdência, né? Previdência privada, por exemplo, nos Estados Unidos e na Inglaterra, onde você não tem um sistema de previdência público como geral, a opção, induzir a pessoa a poupar para o seu futuro mesmo, ou seja, contrabalanceando o present bias, que a pessoa, e o viés de otimismo, que a pessoa acha que, por um lado, esse dinheiro que ela depositará para o seu futuro vale mais se usado hoje, e, portanto, não faz sentido depositar, e o viés de otimismo que faz com que as pessoas, na maior parte das vezes, acreditem que, olha, deixa eu ficar com esse dinheiro que deveria ser usado no futuro para agora, porque lá no futuro eu vou ter mais renda, eu não vou precisar e eu preciso mais desse dinheiro agora. Então, o Estado pode atuar dessa maneira, tá? Regular, por exemplo, abre toda uma série. E eu não sou contra a regulação, não. Eu só acho que ela tem que ser feita de uma maneira eficiente e precedida por um debate amplo para que todos os interesses possam ser ouvidos, né? E a grande pergunta daí fica, né, em resposta a essa incompletude do contrato e assimetria do contrato, é como regular de forma eficiente, de maneira que os fins pretendidos sejam atingidos. Eu escrevi uma coisinha, um artigo pequenininho sobre regulação eficiente do consumidor, que saiu numa coletânea do Ministério da Justiça, lá em 2019, posso mandar para vocês também. Mas, por exemplo, a literatura mostra que preços não salientes. O que são preços não salientes? Qualquer condição econômica que não seja o valor mesmo em reais, em dólares, em unidade monetária. Então, por exemplo, cartão de crédito aqui, um artigo da Natasha Sarin sobre regulação justa, né, de concessão de crédito ao consumidor. E ela diz o seguinte, olha, regular preços não salientes é ineficaz. O consumidor não se importa, por exemplo, com a taxa de juros do atraso do cartão de crédito, taxa de juros do parcelamento do cartão. Nos Estados Unidos tem o overdraft, que é uma taxa de overdraft, a taxa quando você passa um cheque ou faz uma compra no cartão além do preço, além do seu limite. Tá? Essas taxas de overdraft ou os juros do cartão de crédito são um preço, eu acho que vai todo mundo concordar comigo que os juros do cartão de crédito, a não ser para quem nunca atrasa cartão de crédito, mas para quem parcela, os juros são um preço, tá? Muitas vezes muito maior do que a sua anuidade, né? Mas o consumidor simplesmente ignora essas taxas de atraso no uso do cartão de crédito por causa do superotimismo e porque elas não são salientes, elas não saltam aos olhos. Tá? O que salta aos olhos? Salta aos olhos o preço de uma coisa, mas o que você vai pagar em caso de não atraso no pagamento parcelado, isso não salta aos olhos, né? E ela, por exemplo, aqui diz o seguinte, olha, muito mais do que um destaque, todas maiúsculas, um negrito no contrato de uso de licença de uso, de termos de uso do cartão de crédito, o que efetivamente funciona são alertas na hora da compra. Olha, se você comprar, na hora da compra você ser alertado que se você não pagar no vencimento, você terá juros superiores. Não adianta nada, no momento de você aderir ao cartão de crédito, dizer quais são seus juros. Na compra é eficiente. Tá? Tem
acho que é do Jonathan Arbel também, um estudo mostrando que a regulação financeira americana geralmente exige que uma série de cláusulas estejam em negrito ou em caixas ou todos maiúsculos, o parágrafo todos maiúsculos. O consumidor simplesmente ignora isso, porque não vê como um risco presente. Tá? Então, tem regulação que funciona e regulação que não funciona. O Wormley Ben-Shahar tem um livro, já tem alguns anos, acho que é de 2015, chamado O Mito da Oportunidade de Conhecimento Prévio. E ele diz o seguinte, olha, todos os análises, todos os testes mostram que dar conhecimento prévio sobre cláusulas não salientes simplesmente são ignorados pelo consumidor, e ignorar isso é a decisão racional, porque o consumidor não está interessado no contrato, está interessado no produto ou no serviço. O consumidor não está interessado nas 75, e o exemplo que ele dá é um exemplo de uma hipoteca simples americana, no estado dele. O estado dele é Illinois. No estado de Illinois, você tem que assinar simplesmente 51 documentos anexos te dando ciência disso, daquilo. O que o consumidor quer? O consumidor quer a casa dele e quer saber quanto ele vai pagar na parcela da hipoteca dele. O contrato de hipoteca é tão interessante que ninguém está minimamente interessado na hipoteca, está todo mundo interessado na casa. É um acessório, né? Então, botar disclaimer disso, aviso disso, interessa muito pouco para o consumidor. Vai interessar o quê? Vai interessar saber o valor da prestação. E é um setor extremamente regulado. Tá? No Brasil, também, o crédito imobiliário, nos Estados Unidos, mais. Porque você tem, por exemplo, o Consumer Fair Credit Act, a lei de crédito justo ao consumidor, diz lá o que tem que constar como advertência. Experiência mostra que o consumidor frequentemente ignora porque não está interessado na advertência, está interessado na casa especificamente, e quer saber no máximo se vai conseguir pagar ou não a primeira parcela, a segunda parcela. Tem obrigações sobre comportamento futuro. É bastante interessante. Eu tenho alguma coisa sobre isso escrita naquele artigo que eu falei. E aí, gente, estou quase terminando aqui, mas eu só queria terminar com... Estou quase terminando aqui. Na verdade, meio que terminei já. Tá? Mas essa questão é interessante, né, professor? Eu comprei um terreno agora aqui na Pedra Branca, e aí no condomínio que abriu ali. Daí eles mandaram o contrato essa semana para nós, né? Eu, claro, sou advogado, minha agora esposa é da área jurídica também, promotora. Só que é o seguinte, a gente não tem como negociar com eles. O contrato vem pronto, né? Acho que é um índice, alguma coisa, não tem como. Mas o que a gente quer mesmo é o terreno, esse professor falou, né? As cláusulas, elas acabam não sendo tão importantes porque a gente quer aquele bem para construir uma casa e tal, né? Fazer o nosso futuro. E passo por isso que o professor está falando. Eu comecei a ver uma experiência pessoal nesse sentido, né? Porque não tem como, eles mandaram ali até a assinatura eletrônica e tal, já vem tudo pronto. Até o estatuto do condomínio, tudo bonitinho ali, o regimento interno está tudo pronto. Só assina e vai. Então, você foi provavelmente além do que o consumidor médio fazia, porque você é um consumidor esclarecido, com conhecimento jurídico. Você foi além, você ainda viu o contrato. A maior parte das pessoas quer saber só onde assina, né? Só onde assina, e no máximo vai dar uma olhadinha ali, tá? O preço é esse mesmo que foi tratado com o corretor, né? Mas sim. E aí, essa é uma das situações em que talvez se justifique a intervenção estatal. E eu diria o seguinte: olha, a intervenção estatal, ela já existe. Você tem, primeiro, no âmbito de relação de consumo, você tem uma série de cláusulas proibidas, e você tem, em relação àquelas cláusulas não proibidas, você tem uma série de atributos de interpretação que te favorecem. Por exemplo, direito de conhecimento prévio, para você exercer a sua limitada opção de não contratar. A verdade é que não existe a negociação, mas a opção de não contratar existe. Tá? Você tem a questão da interpretação mais favorável, e você tem algumas regras de conduta, por exemplo, aquele lá do parágrafo do artigo 52, se não me falha a memória do CDC, que diz que tem que estar em negrito, destaque, né, as condições financeiras.
São isso, basicamente essa. Mas então veja que tem, por trás do seu contrato específico, tem todo um framework, né, de proteção ao consumidor que justifica, tem toda uma regulação estatal que se justifica. Né? Tem toda essa situação. Entre outros contratos, o que se diz aí, talvez os contratos, por exemplo, o que uma parte da análise econômica diz é o seguinte: olha, ok, podemos tentar trabalhar com regulação governamental, em certos casos se justifica, vamos superar a discussão sobre autonomia da vontade plena em relações de contratos de consumo. Acho que em nenhum lugar do mundo isso vale. Acho que todos, maior ou menor grau, toda e qualquer jurisdição moderna tem disposições específicas para a proteção do consumidor de forma genérica e especificamente certos contratos financeiros, geralmente o mundo inteiro tem isso, mas o que uma parte da literatura critica sobre essa postura estatal de regular, seja regular legislativamente, seja regular administrativamente, além da ineficiência de certas normas, é o fato de que a melhor proteção para o consumidor é um mercado competitivo. O teu bem específico, Anderson, no teu caso, ele não é uma commodity, no sentido de que é aquele terreno, naquele loteamento, naquele lugar, porque é perto da tua família, porque a vista é bonita, porque tem a Pedra Branca perto, então não é uma commodity. Mas certos serviços, por exemplo, Claro, não é muito o pacote de oferta da Claro não é muito diferente do pacote de serviços da Vivo, da TIM. Então, a melhor situação, e da mesma forma uma roupa. Eu sei que uma roupa talvez da Shoulder seja diferente de uma da Les ou de uma da M-Officer, mas mesmo assim você tem muita competitividade. Então, se você estiver insatisfeito, no mercado competitivo, essa a melhor saída é não contratar. E aí, outra parte da doutrina fala também o seguinte: olha, nesse mercado competitivo, você terá menos cláusulas abusivas, porque os concorrentes, os fornecedores, concorrerão entre si não apenas no fornecimento, mas também no contrato, te dando, por exemplo, opções de saída sem multas. Né? Hoje, por exemplo, você tem o mercado brasileiro de telefonia celular, ele é competitivo, mas não é tão competitivo assim. Então, você provavelmente tem muita fidelidade, né? Tem muita obrigação de ficar de fidelidade. Então, no mercado muito competitivo, uma cláusula que é muito oferecida, né? E a literatura americana, especialmente americana, fala sobre isso, é o seguinte: olha, é a opção de saída. Eu quero te manter, eu, fornecedor, quero te manter como cliente porque você está satisfeito, não porque a gente fez um contrato que te torna prisioneiro por um período de meses, entendeu? Então, há esforços para aumentar a competitividade do mercado também resultam em proteção ao consumidor. É o que o Warren Ben-Shahar fala o exemplo que ele dá dos serviços de telefonia celular no contract, né? E ele mostra lá nas apresentações dele que, olha, tem várias operadoras que falam sem contrato. Claro que não é sem contrato, mas é sem um contrato que te prenda. Você pode sair a qualquer momento. Tá? Outras formas de regulação, por exemplo, é você se tornar proprietário de parte dos ativos contratuais. Exemplo mais fácil de entender, e mudou totalmente o mercado. Você é dono do seu número de celular agora. Você não me lembro até quando, acho que até 2000 e alguma coisa, não sei se alguém se lembrar, me ajuda aí, mas até 2000 e sei lá quando, não tinha portabilidade. Você podia sair, você podia encerrar seu contrato e contratar um novo serviço, mas você ia ficar sem seu número. E o seu número, que se tornou seu depois dessa mudança regulatória, antes era da Telefônica. Porra, o meu número de celular só mudou porque botaram 2 noves na frente, mas o meu número de celular é o mesmo desde 1995. As pessoas me encontram. Eu já mudei de escritório 2 vezes, 3 vezes. Eu era solteiro, agora sou casado. Não mudei de mulher, continua mesmo. Vai ser para sempre, eu acho. Mas olha só, mas as pessoas me encontram. O fato é o seguinte: as pessoas me encontram. E eu, por quê? Porque eu me tornei. E eu já mudei de operadora, tá? Eu era TIM, aí fui para Vivo
e depois agora tô claro que deu tem um plano melhor, mas o número é o mesmo, tirando as mudanças do sistema, né? Então essas são questões que a gente tem que enfrentar, e a gente vai enfrentar ao longo do semestre. Como regular contratos, proteção, interpretação, e é isso, meus amigos. Tá? Eu vou, só para a gente combinar, vou parar de gravar agora, mas eu vou mandar aqui no nosso grupo a lista de temas e apresentadores, tá?